Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Sou a irmã do João Vitor, para quem não me conhece, né? Meu nome é Ana Luísa, sou residente, estudante de filosofia. E antes de entrar na questão psicológica e biológica que eu vou abordar com vocês hoje, a gente não deixa de lado a filosofia. Não sei se vocês já sabem ou se já ouviram falar que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, a filosofia ela vai discutir praticamente tudo, né? Seja no âmbito filosófico, seja no âmbito científico, seja no âmbito emocional. E a felicidade é uma discussão que ela sempre se fez e se faz ainda muito presente na filosofia, né? Porque ela vai envolver questões pessoais, individuais e coletivas universais. Ela vai se relacionar com o outro, com o mundo e consigo mesmo. E é uma discussão assim que os filósofos desde sempre adoraram, né? Sempre discutiram e só dando um significado da palavra, que até é uma área da filosofia, né? Você estudar os significados das palavras. Se chama etimologia. E na etimologia da palavra felicidade, que vem do latim felicitas, na verdade, a tradução, né, vamos assim dizer, a tradução literal da palavra seria potência, seria fértil, fertilidade. É uma vontade, um impulso de agir, de realizar as coisas. Quando a gente se sente feliz, a gente se sente motivado. É basicamente isso, né, o significado da palavra. Entrando na questão biológica, psicológica, vocês já devem ter ouvido falar dos chamados hormônios da felicidade. Pois é, vocês sabiam que o nosso corpo, ele tem uma função química, uma função cerebral, uma função biológica de nos manter felizes? E vocês também sabiam que esses hormônios da felicidade, eles estão diretamente relacionados aos processos físicos que ocorrem no nosso corpo, como o sono, a memória, o apetite, que é a vontade de comer, a motivação. Além também do movimento peristáltico, que, para quem sabe, está relacionado ao processo de digestão dos alimentos. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que até sofrem de ansiedade, depressão, que são distúrbios que estão relacionados à produção desses hormônios da felicidade, elas vão ter problemas físicos relacionados a isso, como distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, dentre outros. E cada hormônio, que são os conhecidos como a ocitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina, eles são relacionados a uma função específica do corpo e também existe uma maneira própria e particular de cada um ser ativado do nosso corpo. Esse é o sentido interno da felicidade. Todo ser humano é capaz de produzir esses hormônios. Todo ser humano é capaz de ter e desencadear esses hormônios. Mas a gente também vai entrar agora numa questão externa, porque esses hormônios estão em nós, mas as coisas externas também podem nos afetar. Quando nós estamos doentes, né, o nosso corpo ele não vai mais estar preocupado em produzir os hormônios para nos gerar felicidade ou a sensação de estarmos felizes. Né? O nosso corpo ele vai se preocupar em nos manter saudáveis, em produzir anticorpos. E por isso, mesmo, nesses momentos em que nós estamos doentes, nós não nos sentimos tão felizes. Parece que ficamos depressivos, né? E também quando nós entramos por um período de luto, o luto ele está relacionado a qualquer perda, né, que nós enfrentamos na nossa vida, seja ela material, seja ela física, seja ela emocional. E o luto, essa sensação de perda, também pode, que é uma questão externa, também pode atingir o nosso mundo interno, né? Por isso que quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando, né, estamos relacionando a esses hormônios da felicidade, mas a gente sabe que não se refere somente a algo interno nosso, se refere a algo externo também. Como há algumas coisas que acontecem no mundo, como a crise da pandemia, né, que nos afetou de uma maneira que ninguém imaginava, nos pegou de surpresa, perder alguém, um acidente.
uma crise, né, seja ela financeira, seja ela na família, no trabalho, nos estudos, no relacionamento, esses movimentos externos dos quais nós não temos controle podem nos afetar. Mas aí a gente entra numa parte que a gente ainda tem um certo controle sobre isso. Enquanto o nosso corpo não está com déficit na produção química desses hormônios, ou seja, quando nós não estamos doentes mentalmente, né, quando o nosso corpo ainda é capaz de produzir esses hormônios naturalmente, sem indução de remédios ou das chamadas drogas, né, a gente faz isso estimulando o nosso corpo com uma alimentação saudável, com exercícios físicos, como o Wesley tinha falado, tomando sol. O sol, né, dizem que o sol é o símbolo, né, da felicidade, é amarelo. O amarelo está muito relacionado a essa questão da felicidade, né? E o sol também, o brilho, o girassol está sempre olhando para a luz, né? Sempre feliz, o girassol é o símbolo da felicidade. Por quê? Porque o sol ele está diretamente relacionado na produção desses hormônios, tomar o sol, mas é aquele sol saudável, gente. Aqui em Palmas a gente sabe que é difícil não tomar sol, né? Mas também é um sol que pode fazer mal, né? Então, tudo isso no nosso corpo, todo mundo tem esse potencial do corpo. A ocitocina, ela que é chamada, né, do hormônio do prazer, hormônio do amor, hormônio da felicidade, ela vai estar relacionada à nossa produção de felicidade, mas existem alguns alimentos específicos que vão produzir esse hormônio, né? Que a gente pode, como o Wesley falou, a nossa alimentação ela pode influenciar isso também. E às vezes a gente não gosta de comer, ingerir determinado alimento, mas que pode nos fazer bem, né? Em certo sentido. É, A ocitocina, ela tem a função de causar uma sensação de paz e calmaria para o nosso corpo. Como que a ocitocina pode ser liberada no nosso organismo? Como ela está relacionada à felicidade, mas também ao amor, ela está diretamente relacionada com o nosso relacionamento com o outro. Então, quando nós temos um relacionamento saudável com uma pessoa que a gente gosta muito, seja família, seja amigo, seja parceiro, né, esse hormônio ele vai ser produzido. Além também de tomar sol. Esse hormônio, a ocitocina, ela vai causar uma sensação de paz, uma sensação de calmaria. A dopamina, ela já está relacionada à sensação de concretização, de realização, de qualquer objetivo que seja. Então, também é legal a gente estipular algumas pequenas metas, que essas pequenas metas, né, por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade, tenho que entregar antes de semana que vem. Isso vai gerar um estímulo na produção da dopamina, que também é um hormônio da felicidade. E a endorfina. A endorfina, ela está relacionada à sensação de dor. Ela está ligada aos nossos nervos, né? Então, toda a sensação de dor que nós enfrentamos no nosso corpo, a dor física, ela se apresenta, se manifesta por causa do nosso sistema nervoso, né? Os nossos nervos. Tudo o que você faz, em qualquer contato que você tenha um contato direto com o nervo, você vai sentir uma sensação imediata de dor. A endorfina, ela vai servir para controlar essa sensação. Então, a sensação de dor, né, que também está diretamente relacionada à sensação do luto, da perda, né, você vai utilizar o hormônio da endorfina para equilibrar o seu corpo. E por último, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, o mais conhecido de todos. E além da alimentação, das atividades físicas, né, a meditação também ajuda, a leitura, você realizar os pequenos prazeres diários para você sustentar isso. Esses hormônios, eles servem para gerar um certo equilíbrio no seu corpo, né? Um equilíbrio físico e um equilíbrio mental, porque eles estão relacionados à sensação de prazer, à sensação de felicidade, à sensação de bem-estar, à sensação de calmaria, mas ao mesmo tempo eles também estão relacionados com as nossas funções físicas, como eu falei anteriormente, que é o sono, o apetite, a motivação, dentre vários outros elementos. A gente sabe também
que existem pessoas que entram em problemas, né, déficits hormonais, que já vai ser necessário a indução ou a presença de um elemento externo. Normalmente as pessoas podem iniciar um tratamento, né, terapia, existem diversos tipos de terapia que vão trabalhar isso, mas às vezes também é necessário a indução de medicamentos, né, medicamentos controlados, substâncias químicas que vão ajudar e vão induzir, reorganizar a produção desses hormônios. Bom, basicamente, essa parte, né, da felicidade não está fora da filosofia. No início, lá antes, né, de começar essa discussão mais profunda, as pessoas já relacionavam a questão da saúde mental com a saúde física. E alguns, né, tentavam até dividir a personalidade das pessoas para determinar certas doenças. Uma pessoa que às vezes é muito nervosa, que você percebe uma falta de um desequilíbrio num hormônio específico, por exemplo, a endorfina, ela vai ter problemas relacionados a dores musculares, a dores crônicas e vice-versa. Cada pessoa vai se manifestar de uma determinada maneira. Mas o que fica, né, a reflexão dentro da filosofia ainda é que a felicidade, ela não é algo que está 100% fora, alheio, né? Ou vamos assim dizer, algo inexistente, e nem também está dentro, somente dentro de nós, né? Algo que é uma responsabilidade própria de cada um e que você deve passar por cima de todas as questões externas e continuar sendo feliz, né? Porque a felicidade está em você. Não, a felicidade é justamente esse movimento de equilíbrio entre o externo e o interno. E no sentido, voltando para o sentido do significado etimológico da palavra, a felicidade, na verdade, significa motivação. Motivação de fazer algo. Então, quando você se sente feliz, se sente motivado, qualquer sensação de motivação de se fazer algo já é uma sensação de felicidade, já é uma manifestação de felicidade, né? Então, essa reflexão que fica para vocês, como disse o João, né? Todos nós temos alternativas, maneiras de se conquistar, de se chegar a essa felicidade, e que cada um de vocês saiba como conseguir, como conquistar, mas que na realidade, esse caminho, esse processo, a gente vai levar a vida inteira, né? É uma eterna descoberta, um eterno aprendizado e uma eterna tentativa de equilibrar, né, esse mundo interno e o mundo externo. Bom, essa é a minha fala, aí eu passo adiante para os colegas.